Olá, sou a doutora Elisete Caffer e venho dar uma dica para vocês sobre um assunto muito em voga no momento, que é o autismo. O que é o autismo? É uma doença, é genética, não tem cura, é uma epidemia do século XXI. O que se trata o autismo? Na verdade, ele é um sintoma advindo da grande evolução tecnológica que o nosso mundo vem sofrendo nesses últimos 10 a 20 anos. A evolução tecnológica do nosso planeta, do ano 0 até ano 2004, foi de 4,5%. Já do ano 2004 até 2019 foi 5,5%, ou seja, nosso corpo teve 2004 anos para se adaptar a uma evolução tecnológica de 4,5% e somente menos de 10 anos para se adaptar, 10, 15 anos para se adaptar a esse salto tecnológico do Wi-Fi, internet, celular. Junto com isso, nós temos a modificação dos alimentos. Da década de 80 para cá, a incrementação dos alimentos junto com os agrotóxicos. O que são agrotóxicos? São metais, chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio, que permite com que esse alimento dure muito mais tempo, possa ser processado e comercializado e utilizado durante mais tempo. Então, deste modo, a ingesta dessas crianças, desses alimentos, às vezes da mãe, ingerindo o quê? Produtos com embalagens aluminizadas. O alumínio ele vai funcionar como uma antena para poluição eletromagnética, para celular. Então, produtos embalados, embalagens aluminizadas, embalagens Tetra Pak, utilizadas pelas mães já no pré-gestacional ou gestacional, cosméticos perolados ou perolizados, né? A utilização de produtos de higiene, de limpeza com conservante, corante. Muitas crianças autistas hoje vêm com alumínio, com cloro, então utilização de hipoclorito, higienizar os alimentos com água sanitária, né? Tudo isso vai acumulando progressivamente no corpo da gestante e às vezes passando pela barreira placentária e contaminando essa criança. Quando ela nasce, ela continua sendo exposta a esses alimentos, o leitinho em lata desde o início, a mãe continuando a ingerir e aplicar esses cosméticos, esses produtos de higiene, de limpeza, cheio de corante, conservante, estabilizante, perolados, perfumados, que vão de tempos em tempos se acumulando no corpo da criança. Geralmente essa mudança comportamental da criança ocorre por volta de um ano e meio de vida, que é onde ocorre o salto da maturação neural da criança. E junta o acúmulo desse metal, que ele vai, como eles chamam lá na Europa, numa sequência em barril, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, junto com a poluição eletromagnética, celular, Wi-Fi, micro-ondas, presente em casa, vai ocasionando alguns sintomas muito comuns. Quais são os sintomas disso? Geralmente, falta de atenção e de concentração, problema de aprendizagem, cansaço, fadiga, dor de cabeça, problema de conduta, que às vezes pode ser de hiperestimulação ou hipoestimulação, alteração e formação de tumor cerebral e as doenças crônicas. Por que as crianças são mais suscetíveis aos celulares? Porque a calota craniana dela não é suturada, ela não é calcificada. A calcificação completa, ela vai ocorrendo até 23 anos, ou seja, a mesma criança, quando segura o celular próximo da sua calota craniana, promove um aquecimento das estruturas intracranianas muito maior do que no adulto. Nessa foto, vocês podem comparar que uma criança de 5 anos, o grau de absorção é de 4,5 watts por quilo de peso. Uma criança de até 10 anos, ele já cai para 3,5 watts por quilo de peso. Um adulto por volta de 3. Ou seja, o mesmo problema, o mesmo celular, o mesmo computador, o mesmo Wi-Fi, ele vai agredir quase o dobro de uma criança do que um adulto. Isso vai causar o quê? Existem trabalhos científicos já de 10 anos atrás mostrando que uma ligação de celular pode aumentar o consumo de glicose do nosso cérebro em até 7% e aumentar a temperatura cerebral. Nosso cérebro ele é constituído por proteína, água, gordura e lipídios. É como se você fritasse uma clara de ovo, vai desnaturando essa proteína cerebral, vai
vai aquecendo e a principal metabólito utilizado pelo nosso cérebro é oxigênio e glicose. Então, a poluição eletromagnética, junto com a atração pelo metal presente depositado nos tecidos dessa criança, alumínio, cloro, flúor, chumbo, né, vai causando o quê? Um aumento da captação dessa poluição eletromagnética e alterando a condutibilidade elétrica cerebral. Qual que é um outro grande problema que a gente vê hoje na atualidade? Que as crianças elas não ficam mais em ambiente aberto, o ideal é elas estarem de manhã acordando, indo para o ambiente aberto, tomando sol, fazendo atividade física, se exercitando. Para quê? Porque as nossas células elas são formadas pelo material genético à base de cromossomas. Então, nosso DNA, ele tem cromossoma, cromoluz, soma seres, nós somos seres de luz e nós dependemos da energia fotônica solar. Então, tomar alguns minutinhos de sol nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, que é a única área do corpo que tem uma camada a mais de receptores neurais, que a gente chama de lâmina lúcida. Então, é por aí que vai captar energia fotônica solar, a alimentar esses fótons que estão a nível de cromossoma, protegendo a criança da poluição eletromagnética, da radiação, do Wi-Fi, da internet. Então, a criança deve sair para o ambiente externo, tomar sol, andar, caminhar, circular, oxigenar e ficar para dentro de casa final da tarde. A criança deveria estudar final da tarde, à tarde, ficar em ambiente fechado, aí teria sim o contato esporádico. O que faz o problema não é o contato, mas é a dose, o tempo de exposição que causa esse consumo de oxigênio e essa desnaturação proteica. E isso tudo se resume no quê? Que as glândulas do nosso corpo que mais amortecem a poluição eletromagnética, que são os nossos para-raios de poluição eletromagnética, são justamente a pineal e a suprarrenal. A pineal é uma glândula que fica aqui bem na altura do olho, do ouvido, do nariz, que a gente cortar aqui o nosso cérebro e abrir, ela vai estar bem no meio. E ela faz com que a gente veja e enxergue, escute e ouça. Sinta o cheiro e preste atenção no cheiro, que a gente tenha o paladar, que a gente perceba o paladar, é nosso órgão neurosensorial, é das emoções. E se ocorre a impregnação desse metal nessa glândula, na pineal, no hipotálamo, na hipófise, a principal área da criança que é acometida é a área somatosensorial, ou seja, a criança vê e não enxerga, ouve e não escuta, ela não tem o sentimento. O estímulo elétrico vai passar pela área de Wernicke, que é a área do quê? Da beber, comer, urinar, evacuar, dormir e fugir da morte, do cérebro reptiliano. Só que ela vê e não enxerga. O lobo posterior, a corrente elétrica, ela vai ou passar numa resistência elétrica de acordo com o metal, ou vai passar muito rápido. Então é a criança que não fixa o olhar, que não presta atenção, porque o estímulo visual não consegue ser processado pelo córtex posterior, que é o córtex visual. A criança não rolou, não engatinhou, não brincou na grama, não teve atividades coletivas, ela não vai maturando o córtex neurosensorial, que é o quê? Que é brincar de criança, brincar de empinar-pipa, de brincar com um amiguinho, ter o contato externo, não o raciocínio lógico. Essa parte somatosensorial, ela deve se desenvolver até 12 anos de idade, que é quando a gente brinca de criança. A parte do córtex motor e o lobo frontal, memória, concentração, atenção, calma, paciência, ela pode se envolver o resto da vida inteira. Criança aprender a ler, escrever, decorar os números, decorar as cores, as formas, ela vai poder decorar para o resto da vida. O aprendizado, o motor tem para o resto da vida. Agora, se ela não desenvolver o neurosensorial até os 12 anos de idade, o que acontece? O estímulo elétrico não consegue aqui passar para o lobo frontal e ela não consegue ter a coordenação entre o sentir e o pensar, o ver e o reagir, o ouvir e escutar. E ela perde o quê? A memória de curto prazo, que está na mesma área da linguagem entendida. Se ela não entende, como que ela vai
responder a um estímulo. E o estímulo não consegue chegar aqui na parte de trás, que é na linguagem falada, que é na memória de longo prazo. Então, se ela não entende, como que ela vai falar? Então, tem crianças que não verbalizam. Então, tudo isso é causado por alimentação, não o alimento em si, mas os conservantes, o que é o adicionado nesses alimentos. Os alimentos não vivos, os alimentos industrializados, processados em latinha. Então, você gestante, você mãe, que quer ter uma criança saudável, coma comida viva. Qual a diferença de um suco de laranja de caixinha e um suco de laranja natural? É a vida, um oxida e o outro não. Um tem corante, conservante, alumínio e o outro não. Então, ingerir alimentos saudáveis vivos, aqueles alimentos que não ficam mumificados na prateleira de supermercado, evitar embalagens aluminizadas, evitar contato com produto de limpeza, cosméticos, produtos de higiene pessoal que possam conter muito corante, conservante, porque isso vai se acumular muito mais facilmente nesse tubo neurológico da criança. Propiciar com que essa criança, tanto você gestante quanto a mãe, já tenha contato com a natureza, aterrar. Você pode até ter contato com o celular, mas você tem que andar descalço, ter contato com a terra, contato com a grama, tomar sol de manhã para encher os seus cromossomos com energia fotônica solar e não deixar a sua xícara aberta para poder se contaminar com a poluição eletromagnética. A trabalhar com as atividades neurosensoriais da criança. A criança tem que engatinhar, cheirar, sentir paladar, por isso que ela coloca bastante as coisas na boca, prestar atenção aos barulhos, aos ruídos, desenvolver essa parte neurosensorial para depois a criança ficar jogando o joguinho de celular e trabalhar a parte motora, a parte do intelecto, do aprendizado, que é a coisa certa na hora errada. Então dá para se reverter tudo isso? Sim, tem que a criança voltar a ser criança, comer comida. No último congresso europeu eles falaram uma frase muito sábia que eu guardei no meu coração e que vocês guardem. Só coma alimentos que a sua avó reconheceria como alimento. Se aquele alimento sua avó olhava, o que é isso? Não sei o que é, não coma esse alimento, porque a caixinha, potinha, conservante, é corante, e tudo isso vai se acumular no sistema neural e vai dar como sintoma déficit de atenção, alteração de aprendizado, alteração de conduta e às vezes até o espectro autista maior, com alteração da fala, alteração da motricidade. Tudo isso é reversível, nós estamos continuamente refazendo nossas sinapses nervosas e regenerando as nossas células. Então é possível sim a criança com mudança de hábito de vida, todos os tratamentos que associam isso, alimentação, desintoxicação, tratamento neurosensorial, mudança de hábito de vida, de ambiente. Sim, é possível que essa criança seja uma pessoa saudável, feliz, inteligente e que tenha grande qualidade de vida, tanto a criança quanto a família, e seja um adulto saudável e principalmente feliz. Vai a dica para vocês.